Bom, acho que a minha ideia nesse tempo aqui que a gente vai passar junto é contar um pouquinho como que eu passei aí de uma fisioterapeuta da assistência para uma founder de startup, né? E que estágio que nós estamos e quais foram os aprendizados até agora, até para contribuir com os médicos e o curso de telemedicina, caso a minha experiência valha aí, né, para que vocês tenham aí uma oportunidade de absorver essa experiência e já pensar em highlights aí para um empreendimento pensando com sucesso, com visão de quem já trilhou um pouquinho. Hoje a TechBalance tem 3 anos e meio, a gente tem 13 mil vidas em acompanhamento, a gente tem clientes grandes como, por exemplo, algumas Unimedes, a DASA, Prevent Senior, a gente tem redes de academias, e agora está implantando também, com a ajuda de uma rede farmacêutica, diretamente no varejo, clínicas de médio porte. Nós desenvolvemos uma solução de tecnologia para predição de risco de quedas e lesões, é um laudo preditivo com uma gestão de performance. E a gente trabalha principalmente focado hoje em eficiência operacional, cuidado com foco, principalmente na parte de prevenção e reabilitação, redução de sinistros e gerando novas receitas para os serviços de saúde e wellness. A TechBalance faz predição de risco, monitoramento e plano de exercício, então, principalmente na parte de triagem, prevenção e gestão. Nossa expertise é a parte de avaliação e direcionamento de plano de exercício, plano de fisioterapia preventivo e toda essa parte de gestão dos desfechos para que o paciente possa usar dos exercícios e ter uma vida mais saudável. O que a gente acredita é realmente no nosso posicionamento aí é por uma vida ativa e mais longa, e o problema que nós atacamos é o risco do adulto sedentário e do idoso pré-frágil. Então, a nossa população é essa população de ativa até pacientes, e a gente age diretamente no aumento do custo assistencial com reabilitação e o problema da meta IDSS, da taxa de internação por fratura de fêmur. Então, com os planos de exercícios que a gente promove através dessas avaliações, a gente consegue agir diretamente nesse redução de custo assistencial com a reabilitação e reduzindo essa meta IDSS da fratura de fêmur do idoso. O idoso sedentário ou pré-frágil e o adulto sedentário hoje é responsável por 5 milhões de mortes todos os anos, e as quedas entre idosos já são a terceira maior causa de morte e a terceira causa de internação entre pessoas com mais de 60 anos. E a gente sabe muito bem que não tem como mudar esse cenário, a não ser olhar ele de muito antes do idoso de 70 anos, né? Você tem que construir uma vida ativa, tem que construir uma vida de saúde para poder chegar, então, com uma reserva de saúde, especialmente uma reserva de vitalidade para essa vida mais velha e não estar susceptível a todas as comorbidades e até as lesões, que é o foco da intervenção TechBalance. O problema, né? Até 2050 os idosos irão triplicar, o custo vai triplicar, e aqui eu tenho um dado real, perfil das operadoras que a gente trabalha, que são operadoras com mais ou menos 200 mil vidas, né? São operadoras ainda pequenas, mas a gente também tem grandes, 200 a 500 mil vidas, mas eu fiz aqui um cenário conservador, são dados em custo real que a gente trabalha. No caso de uma operadora que tem 200 mil vidas, a gente tem aí 10% da carteira de idosos, e hoje o custo direto deles com esse tipo de problema, né, o custo assistencial com reabilitação e fratura de colo de fêmur por queda, gira em torno de 500 a 600 mil reais por ano. E aí a gente pensando que isso vai triplicar em tão pouco tempo, mesmo essas carteiras tão pequenas vão ter um impacto de custo muito relevante. O que a gente faz? A gente trabalha
aí com 4 frentes, né? É um programa, é uma plataforma de cuidado de tecnologia que se aplica sobre idosos e pacientes pré-frágeis, pessoas normais, ativas de todas as idades, mas preferencialmente mais de 40 anos, que estejam aí sedentárias, ou pessoas do trabalho, do corporativo, e até mesmo os praticantes de atividade física na academia e até atletas, e a população em geral, que a gente trabalha mais com a parte de triagem. Todas as informações que a gente traz nessa plataforma, a gente faz gestão de dados com essa visão sempre de monitoramento de desfecho, né, e saber como que o paciente está e como ele evolui. A nossa tecnologia, ela tem o objetivo de prevenir, para não remediar. É uma tecnologia patenteada, a gente usa o celular no centro de massa corporal para medir o equilíbrio postural e dá, então, um laudo com uma predição de risco, com uma análise objetiva do balanço da pessoa, que mostra a performance dela em cada tarefa motora que ela realiza, e um plano de cuidado direcionado, que fala, precisa alongar esse músculo, fortalecer aquele músculo, melhorar a amplitude de movimento daquela articulação, realmente pensando em ver o paciente de forma preventiva e não deixá-lo ter a lesão lá na frente. A nossa tecnologia é patenteada, a gente trabalha de forma preventiva para avaliar e monitorar a saúde física e o risco de quedas e lesões. A gente faz diagnóstico preditivo de risco de queda, diagnóstico preditivo de risco de lesão em qualquer idade, monitoramento clínico, né, do antes e depois desses pacientes, da evolução baseada no desfecho físico, e epidemiologia populacional, para pensar, então, qual a população que tem mais risco e auxiliar na tomada de decisão do encaminhamento preventivo dessas linhas de cuidado, sempre com foco de redução de sinistros, internações, cirurgias e reabilitação. A gente também trabalha gerando nova receita para esse nosso cliente. Ele normalmente usa a nossa solução para medir esses desfechos dessa gestão, ele revende os laudos da TechBalance como novo produto, em alguns casos, e outros casos ele promove, então, receita com os tratamentos gerados a partir desses leads, dessas avaliações. Os diferenciais assim, a tecnologia é sempre personalizada, né? Apesar dela fazer uma gestão populacional, ela sempre olha o indivíduo individual, né? Ele ali na condição dele única, e a gente trabalha sempre com o risco futuro. Então, a gente não está olhando aquele idoso de 80 anos que já é pré-frágil, que tem risco. A gente está olhando aquela pessoa de 40, que está trabalhando, que começou a ficar um pouco acima do peso e já tem, por exemplo, de repente, uma dor nas costas. A gente está olhando também aquela pessoa de 65 anos, que é super ativa, vai e volta, faz tudo sozinho, e não percebeu ainda que tem uma alteração de equilíbrio, e até mesmo a gestão de desfechos daquele paciente 80, 85 anos, que já caiu, que já teve fratura e está num programa de reabilitação. A gente faz integração com o sistema local, né, do nosso cliente, customização para todos os planos de cuidado que eles já possuem. Então, normalmente, esses clientes, né, eles já têm linhas de cuidado, eles já têm formulários de avaliação, eles já têm protocolos de cuidado, a gente consegue embarcar tudo isso e digitalizar para que isso realmente seja escalável e seja um protocolo digital. A gente viu a oportunidade de promoção de saúde por meio de diagnóstico preditivo de risco motor e incentivo à atividade física, para essa gestão de desfecho com redução de sinistro e revenda dos laudos para gerar receita. Hoje a gente tem 13 mil vidas, mais de 53 clientes B2B ativos, a gente já aprovou a redução de 25% dos gastos na Unimed Rio Preto, é um case nosso, e um ROI de 300% por mês com a revenda de exames na clínica OrthoDay, que funciona como um laboratório. Esses são alguns dos nossos clientes, e aqui os nossos parceiros de pesquisa científica. A TechBalance nasceu de uma iniciativa de pesquisa científica, até uma intenção de mestrado, e continuou desenvolvendo tudo embasado na parte científica. Então, hoje, os nossos parceiros principais são profissionais da USP e da Universidade de Lisboa. Nosso modelo de negócio, a gente trabalha com mensalidade e uma escala dentro dos serviços
por vida, por mês. Então, existe uma mensalidade fixa, que é uma franquia de exames por mês, e eles têm um limite de 50 exames por mês. Caso passe, eles pagam um custo adicional por exame extra. Quando a gente contrata isso normalmente para um programa dentro do serviço, então eu tenho aqui minha academia e eu vou trabalhar com 200 pacientes mês. Mas pretendo escalar para toda a minha rede, que tem 10 unidades no Brasil inteiro, que tem 20 unidades, 50 unidades no Brasil inteiro. Quando chega nesse momento de escala para outras unidades, a gente faz uma escala por faixas de vidas. E aí, cada vida que entra um adicional por mês, que pode receber redução de custo quanto mais vidas a gente contratar nessa escala. Alguns cases aqui que a gente já desenvolveu, na Unimed Curitiba, Rio Preto e Sul Paulista, a gente trabalha com redução de custos de hiperutilização da fisioterapia. Então, é um quadro bem específico, né? Por exemplo, assim, normalmente 10% do público de reabilitação, ele usa a fisioterapia de forma intensa e sem sair, meio como um fitness. E isso trava as vagas da fisioterapia e não permite que novas pessoas entrem e nem que essas que estão dentro saiam. E isso se torna um fluxo de recurso para a operadora caro e mal aplicado. Então, a Tech Balance é um fator de critério de entrada e saída desses pacientes. A gente trabalha diretamente com esse fluxo eficiente, gerando promoção de atividade física e responsabilização do paciente para o autocuidado, e com isso a gente consegue impactar diretamente nos sinistros das comorbidades e das quedas. E a gente acompanha isso, reavaliando o paciente de forma contínua, através da própria equipe que usa o aplicativo Tech Balance lá no dia a dia da operação dela, e a gente consegue, então, acompanhar o desfecho e as reavaliações de cada um dos pacientes e da massa populacional. A gente trabalha na atenção primária, na promoção de saúde dos pacientes pré-frágeis, na parte corporativa, que a gente atende os próprios funcionários para redução de lesões, e a gente também faz gestão de desfechos na reabilitação e entre pacientes crônicos. Esse aqui era o plano inicial na Unimed, há um ano atrás. A gente tinha uma intenção de economizar R$400 mil com 124 idosos durante um ano, e o que aconteceu na realidade, a gente fez aniversário de um ano já faz uns 3 meses, e a gente reviu todo esse programa, foi que a gente acompanhou, na verdade, 1.100 pacientes, ou seja, umas 10 vezes mais do que o projeto inicial. A gente conseguiu avaliar de forma presencial, através da própria equipe da Unimed, mais de 500 pessoas, e 16% dessa população de 1.100 foi reavaliada todos os meses durante um ano inteiro. E o que a gente viu dessa população versus a não acompanhada pela tecnologia é que a gente observou 60% de melhora na parte motora e 85% de estabilidade na fragilidade e risco desses indivíduos. Era uma população com mais de 60 anos, então uma população realmente idosa, no caso da Unimed Rio Preto, e a gente viu que foi muito eficiente a ferramenta, tanto para gerar transparência da informação para todos os profissionais, para fazer gestão e operacionalização ali mais digital de todos os fluxos, e principalmente para enxergar o paciente pré-frágil, que até então não era muito abordado, né? Todo o foco do cuidado era no paciente frágil e já com doenças. Então a gente começou a cuidar também pela facilidade do aplicativo, fazer o exame rapidinho, começou a pegar pessoas também ativas, a princípio fora do risco, e que nós observamos que não estavam fora do risco e que puderam, então, tomar uma medida preventiva de autocuidado, fazendo os exercícios propostos pelo laudo, sozinha, e muitas vezes em casa, para sair, então, daquele quadro de risco. Aqui, no caso da clínica OrtoD e alguns laboratórios que a gente já tem parceria, assim, nosso cliente é sempre B2B e a gente já tem demanda do cliente B2C, que a gente não atende.
Então, o nosso cliente final, ele ou é beneficiário de uma operadora que a gente atende, ou ele precisa procurar o nosso serviço em um laboratório ou numa clínica parceira. A OrthoDay é uma dessas clínicas parceiras, a gente está implantando 50 no Brasil inteiro agora, e ela revende os laudos, ela faz o exame e revende os laudos. Ela revende os laudos num processo ali que é como se fosse uma avaliação de risco de queda e uma avaliação de risco de lesão. E aí fica disponível, através desses parceiros, laboratórios e clínicas de médio porte, até academias, o serviço também para o público final. A distribuição da Tech Balance hoje no Brasil, a gente já está em vários pontos aí do Brasil, e a gente tem aí um foco muito forte esse ano em entender o valor real da solução, acompanhar junto das equipes o antes e depois desses dados, construir essa informação de ROI, custo-efetividade da solução, junto das equipes que são as operadoras, a real operadora da ferramenta tecnológica Tech Balance. O que a gente tem visto? Que para cada R$1 investido, a gente tem um retorno de 2,80, e o foco desse retorno sempre está na economia com sinistros de quedas, a redução do custo assistencial com fisioterapia e a economia com a eficiência nas avaliações. Então, a gente percebeu que nosso cliente, ou ele não avaliava, porque isso não era uma prática, o paciente entrava meio em fluxo direto de cuidado, ou ele fazia segundo o próprio profissional, sem um protocolo, sem uma informação central e sem a agilidade da tecnologia. Aqui um pouquinho para vocês conhecerem como que é a estrutura da Tech Balance. A gente tem 5 sócios investidores, né? A Paula, que é do Boticário, o doutor Abdala, que é da DASA, o Guilherme, que é da USP, do INCOR, o doutor José, que é geriatra, e o Marcelo, que é da Shift, que é uma empresa de tecnologia e software para laboratórios. E o nosso time hoje conta com 9 pessoas. Eu sou fundadora e CEO, o Elton é CTO, a Paula, ela trabalha nessa parte de finanças e estratégia de growth, a Fran é operação e sucesso do usuário, que faz esses programas de validação e custo-efetividade, o Eduardo está na parte de TI, BI, dados mesmo, a Fabrícia é da parte de comercial, o César também comercial pós-venda, a doutora Maria científico e novos negócios, e o Essa é de marketing. O que a gente entendeu de toda a dificuldade de construir isso até esse momento? Especialmente difícil neste momento agora, com todo o questionamento sobre qual é o custo-efetividade das startups, como que está esse mundo dos investimentos de risco, acho que vocês têm acompanhado, e a operação do dia a dia, que é super complexa, é muito complexo captar dinheiro, gerir empresa, gerir produto, gerir inovação, implantar inovação com custo-efetividade. A gente entendeu que os pontos-chave são entender mesmo, e eu faria isso desde o início, como um projeto antes de começar. Problema e solução, tamanho de mercado e ROI, esse ponto, tamanho de mercado e ROI, é o que valida se o seu negócio vai ter potencial para captação e ser um negócio de investimento de risco, ou se de repente vai ser um negócio de sócios, você e alguns sócios também, não tem problema nenhum se for a segunda opção, mas nesse caso você não capta muito bem. Validação da proposta de valor e market fit, não adianta, market fit só tem quando o cliente vê valor real, no fundo ele tem uma limitação de budget, ele não vai gastar com alguma coisa só porque ele acha legal, tem que trazer um valor real. Estruturação da empresa e equipe, quando você entra num nível de cliente como esse, você é um fornecedor igual, assim, eu tenho processo de compliance, de registro de fornecedor, jurídico, igualzinho uma big empresa. Não existe uma facilidade no mercado, porque uma startup é uma empresa nascente. O mercado está começando a desenvolver esses núcleos de inovação para, de fato, absorver com mais especialização uma startup, né? Mas isso não é muito realidade, não. No fundo, você tem que chegar lá e ser igual a um fornecedor. Escala de produto e receita, que é o que para o produto em pé, e não tem como, você já tem que ter uma maturidade em todos os itens anteriores para conseguir promover uma escala de produto e receita. Eu não sei
É um pouquinho disso que eu queria trazer, acho que tem sido a nossa experiência, espero ter contribuído.